Olá! Na nossa videoaula de hoje, falaremos um pouco sobre Celestine Freinet e uma aula excelente no ensino da química, segundo o seu ponto de vista. Esse vídeo foi produzido pela Cíntia Carvalho, Hugo Novaes e Sandra Cristina. Celestine Freinet nasceu em Gars, em um vilarejo dos Alpes franceses, em 15 de outubro de 1896. De origem camponesa, Celestine, desde muito jovem, dividia o tempo entre as tarefas escolares e o trabalho no campo. A sua condição social e as suas experiências durante a infância o influenciaram no desenvolvimento da sua proposta pedagógica. Durante a adolescência, estudou magistério no Colégio de Nice. Ao concluir seus estudos, é incorporado às tropas militares durante a Primeira Guerra Mundial, em 1915. Durante a guerra, teve um acidente grave, onde lesionou um dos seus pulmões, desenvolvendo problemas respiratórios e a perda da intensidade da voz. Em 1920, foi nomeado professor adjunto de uma escola em um vilarejo nos Alpes franceses. A experiência nesta escola foi decepcionante para ele, pois a escola tinha métodos tradicionais que entediavam os alunos com a rotina escolar. Mesmo com as sequelas da guerra e a experiência profissional frustrada, Freinet prosseguiu com os estudos e, em 1922, gradua-se em letras. Já em 1925, se muda para a Rússia, tem contato com as ideias de De Cloly, médico e pedagogo, que elaborou os chamados centros de interesse, que mais tarde, em sua metodologia, Freinet passa a chamar de complexos de interesses. De volta à França, em 1926, ocorrem dois fatos importantes em sua vida. O primeiro é que Celestine casa-se com Elise, professora e artista plástica que se torna sua principal incentivadora e colaboradora. O outro é a criação do primeiro grupo de professores impressores, que difundiram a técnica de imprensa na escola e posteriormente formaram a Cooperativa de Estudos Laico. Militante comunista ativo, em 1935 Celestine funda a escola laica Invense. Construída com a ajuda de doações, a escola é privada, pois o Estado recusa-se a reconhecê-la oficialmente. Apesar disso, Freinet trabalha arduamente na execução de sua pedagogia, cria na escola um conselho cooperativo, cuja gestão é participativa. Nesta época, realiza publicações em revistas sobre o que hoje é conhecido como as técnicas de Freinet, que são os jornais murais, a imprensa escolar, as aulas passeios e o livro da vida. Com isso, Freinet cria um movimento em prol da escola popular e isto o distingue dos demais pensadores do movimento da escola nova na Europa, que em sua maioria eram de famílias ricas. O mesmo defendia a livre expressão como um princípio pedagógico. Acreditava que cada aluno deveria expressar seus sentimentos, emoções, impressões e reflexões, favorecia a escrita e o acolhimento do outro numa pedagogia solidária e cooperativa. Em 1940, é preso durante a Segunda Grande Guerra por subversão. Durante esse período, escreve suas principais ideias sobre o processo de ensino e aprendizagem. Entre eles, distinguem-se os textos A Educação pelo Trabalho e Ensaio da Psicologia Sensível. Em 1956, lançou uma campanha nacional para quantificar os alunos nas salas de aula. Lutava por no máximo de 25 alunos em cada classe e obteve êxito nessa conquista. Em 1957, seguidores das ideias pedagógicas de Freinet fundaram uma Federação Internacional dos Movimentos da Escola Moderna, o FIMEN, que hoje reúne educadores de todo o mundo. Em 1966, Celestine Freinet morre, deixando um legado imprescindível para a escola atual. Mesmo após a sua morte, a sua pedagogia tem sido estendida por todo o mundo, em forma de cooperativas de professores, com uma visão democrática e vanguardista para uma nova educação. Sua metodologia é influenciada por uma estreita relação com a sociedade, é pragmática e resultado de sua vivência rural. Embora possamos afirmar que existe uma teoria didática na pedagogia de Freinet, suas grandes contribuições são as propostas de mudanças metodológicas nas escolas e nas salas de aulas, além do compromisso do professor com o ambiente social. Para Freinet, a educação tem que proporcionar o desenvolvimento total da pessoa
e não somente o acúmulo de conhecimentos, assim como não pode gerar a doutrinação do indivíduo. A escola deve ser centrada na criança e esta deve construir sua identidade com o auxílio do professor. A pesquisa e o tratamento experimental são a base e a primeira condição de trabalho para a modernização e cooperação escolar. Bom dia, gente! Bom dia! Hoje a nossa aula é sobre estudos do solo. E eu gostaria de saber o que vocês sabem para começar a aula. Que o solo nós conseguimos fazer usando restos de alimentos orgânicos. Dá pra gente fazer o adubo com serragem, pó de café, café de ovo, café de banana. E também existem dois tipos de adubo, o adubo sintético e o adubo químico. Eles podem prejudicar os lençóis freáticos. Bom, e hoje a gente vai trabalhar um pouco usando o que a gente tem aqui ao nosso redor, que está ao nosso alcance, para a gente conseguir estudar bastante e saber mais sobre o solo. Frenet criou as aulas passeio, saindo fora dos limites físicos da escola, e onde, colocando os alunos em contato com a natureza, com o mundo social e a cultura. A sua pedagogia era realizada por meio dos complexos de interesses. Os alunos eram organizados em grupos, de acordo com seus interesses. Havia momentos em que todos participavam das mesmas atividades, e em outro momento, Frenet dedicava atenção especial a pequenos grupos, atentando-os às suas especificidades. Frenet criou também o Livro da Vida, onde as crianças registravam suas experiências. Os conteúdos e conceitos das diferentes áreas do saber passaram a ser discutidos de forma viva e integrada. Mais tarde, foram criados a imprensa escolar, com os próprios alunos, lidando com impressoras e tipos de impressão. Surgiu também a correspondência interescolar, com os alunos escrevendo para outras crianças de diferentes escolas e regiões do país. Os alunos preenchiam as fichas de estudo, que era uma forma do pedagogo avaliar o processo de aprendizado individual e coletivo dos estudantes. As fichas autocorretivas também foram criadas para permitir que os próprios alunos se autoavaliassem. Na pedagogia do bom senso de Frenet, as crianças produziam num clima de trabalho cooperativo, valorizando a vida comunitária, os interesses dos alunos, a compreensão e a autonomia. Nesta situação, podemos perceber que os alunos estão analisando o solo e o ambiente que o cercam, em uma aula passeio, fora dos limites da sala de aula, concretizando dessa forma o complexo de interesse entre os alunos e o professor.